Tem um vídeo antigo que rodava no Instagram. Não perde o foco. E você só consegue ter esse foco quando você tem um propósito forte. A grande questão é que, como vocês não são o último da fila, por natureza, vocês não constituem um propósito forte. Porque não tá ruim o suficiente, filho. Tem uma história, eu conto ela sempre, eu já falei aqui, mas né, quem tá chegando não custa repetir. Um cachorro na rodoviária. Um cara chega e vê o cachorro chorando, né, ele num canto assim, chorando. E aí ele pergunta pro cara ali, pro fiscal ali, cara, por que o cachorro tá com prego na bunda? Aí ele vai lá e vai tentar tirar. E o cachorro morde a mão do cara. Aí o cara volta e fala, porra, meu irmão, fui tirar o prego da bunda dele e ele mordeu minha mão. E aí o fiscal fala, é porque não tá doendo o suficiente. Então ele não quer que você se meta. A grande questão, filho, que os seus pais, assim como todos os pais, eles não entenderam que a missão deles é te treinar pro mundo. Eles tentaram te fazer como se faz no Jardim do Éden. Te botei no paraíso. Mas a própria história do Jardim do Éden é um ensinamento para todos os pais. Que se você não treinar os seus filhos, o caos vai se instalar. Porque no lugar mais protegido por Deus, quem conta essa parábola dessa forma é o Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida. Porque no lugar mais protegido do mundo, o caos se instaurou e escolhas erradas foram feitas. Proteção é frágil. Treinamento é robusto. Você treinar seu filho para ele ter um propósito, para ele ter uma visão longa, para ele fatorar o tempo, para ele entender o quanto aquilo vai influenciar, quanto aquilo que ele começar hoje vai influenciar a vida dele lá na frente. Né? Você faz isso através de esportes, através do teu exemplo, através de você dar atenção para o teu garoto, através de você aprender a dizer não, através de você contrariar os impulsos dele. Você vai podando como um treinador. E aí o filho chega e vai... Mas ninguém deu esse manual pra gente. No curso eu tento fazer isso, né? E eu também tô no ensaio com meu filho, também tô tentando. Mas no curso eu tento mostrar isso pros meus alunos, né? Quanto é importante a missão do pai. E dou exemplo a partir deles. Porque quando eu mostro a construção do cérebro no curso, eu falo, cara, tu provavelmente é assim, porque nessa fase aqui os seus pais fizeram isso contigo. E aí você não desenvolveu essa habilidade. Então, filho, a importância de você ser o último da fila é porque ela te faz criar a forma mais fácil de criar um propósito. A necessidade. Eu, durante muito tempo, fui não vou dizer que era chateado com Deus, mas eu reclamava muito pra Deus. A minha vida é difícil. As necessidades que eu passava. Durante muito tempo, pô, cara, é assim, eu não gosto de ficar falando da minha história, mas eu só uso ela quando tem alguma coisa que eu entendo que vai ajudar. Mas pra explicar o Kadar. O Kadar, ele era fraco, medroso, magrelo, tinha 60 quilos, não sabia lutar, não fazia luta, não fazia nada, não tinha dinheiro pra isso. E eu passei por vários perrengues na minha infância, até que eu virei catador de lixo. E por mais que seja absurdo, quando eu fui catador de lixo, foi a hora que minha vida ficou com um pouquinho de condição. Eu pude pagar meu jiu-jitsu, eu pude ir ver a namoradinha no final de semana, né, encontrar com ela, porque eu tinha dinheiro pra pagar a passagem do ônibus. Então, assim, por mais que aquilo ali fosse o pior lugar, foi o local Comecei a trabalhar com 9 anos. Eu nunca peguei R$1. R$1 ficou comigo. Sempre dei pros meus pais. Teve uma época que meu pai quebrou a perna, eu tinha 16 anos, eu segurei a casa sozinho. Eu sempre reclamei com Deus, embora eu sempre pedi pra Deus pra ser forte. Eu sempre quis ser forte. Não tô falando de músculo, filho. Eu tô falando de quem resolve. Eu sempre quis ser. Eu nunca quis ser secundário na minha vida. Eu sempre quis ser o protagonista da minha vida. E eu tinha muito ódio de todas as injustiças que eu passei e vivi. E aí diante disso, eu tinha duas opções. Ou eu me rendia e ficava igual o mundo queria que eu fosse, que nem como todo mundo achou que meu futuro seria. Porque quem me conhece desde a infância, e pouca gente sabe da minha história, amigos próximos não sabiam que eu catava lixo.
Falava que trabalhava numa reciclagem. Ninguém sabia que eu tava dentro do lixão, catando o lixo deles. Poucas pessoas sabem mais ou menos tudo que eu passei. Acho que só eu e minha mãe. Mas pessoas que sabiam um pouco da história sempre acreditaram que não ia dar certo. E filho, se eu me rendesse, não ia dar certo. Então, o meu quando eu falo que tu tem que abraçar o teu monstro, o meu ódio de todo esse mundo, de todas as injustiças, me fez nunca me render a ele, me fez lutar, me fez me incomodar. E Deus me atendeu me dando as necessidades. Porque eu não tinha maturidade para construir propósito como hoje eu tenho. Hoje eu acordo 4h40 da manhã, já treinei, tô aqui, gravo aula todo dia. Pô, YouTube aí faz um vídeo por semana, eu faço 5 vídeos por semana. No mínimo. Dia que eu passei mal, caramba, não consegui gravar. Gravei 3 no dia seguinte, gravei 11 horas da noite. Eu tenho um propósito, mas eu já aprendi a construir, que é muito difícil. O normal, Kobe Bryant conta essa história. Ele fala, era muito mais competitivo entrar pra NBA do que se manter nela. Porque pra entrar na NBA, os caras lutavam até entrar. Então todo aquele processo era de luta. Ele não podia diminuir o ritmo dele, senão os caras passavam ele. Depois que entrou, ele falou, o cara tem auge com 1-2 anos de carreira, depois aí ele resolve, fica milionário e resolve todas as necessidades dele, e aí ele não se dedica tanto mais. Vai curtir balada, bebida, doideira, e o rendimento dele cai. E eu me mantenho porque eu tenho um propósito. O Kobe Bryant, ele não era o mais talentoso, mas ele tem recordes que ninguém tem. Porque ele tinha propósito, mesmo quando ficou mais velho. Mesmo quando já era veterano e reconhecido. O cara continuava mantendo o ritmo. Então, uma grande oportunidade que a gente tem de construir um propósito firme são as necessidades. E como eu digo assim, eu pedi a Deus que eu sempre quis ser forte, eu não queria me render, que eu não ia me sujeitar. Sabe, um moleque como eu, quando falava assim, você fuzileiro, o nego falava, tu não aguenta não. Eu lembro de um Marujo que falou isso pra mim. Ele fazia jiu-jitsu comigo. Porque eu sou calmo, eu sou quieto. Mas as pessoas não sabem o que eu carrego, o que eu já passei. E aí elas te julgam. Por isso que eu digo que a gente não pode se importar com o que os outros falam. Porque eles falam deles. Ele me olhou com o que ele achava que tinha, com base nas experiências dele, e falou, você não dá conta. Formei. Quando eu falei que ia ser policial, pô, policial não é pra você. Entrei. Vou ser caveira. Ah, não. Tu é um moleque muito bonzinho pra ser caveira, não sei o quê. Todo mundo que dizia que era mal nunca matou mais que eu. Uma vez na mesa, o nego foi falar isso, eu falei, beleza. O nego foi diminuir meu cunhado, que é... moleque trabalha, moleque é correria. O nego fez uma piada, assim, uma porrada de amigo meu policial. Depois que eu entrei, todo mundo entrou. E aí eu fui querer diminuir, assim, tipo... Aí eu falei na mesa, eu falei, irmão, tá diminuindo quem? Tu matou quantos? Jogou aonde? Porque assim, eu aqui fiz mais que todo mundo junto. E eu não tô diminuindo ninguém, porra. Eu não tô diminuindo vocês. Vocês querem diminuir o cara? A diferença é que aí acabou, ninguém mais discute, ninguém mais zoa meu cunhado, caralho. Então a gente tem que cuidar da nossa família. Mas, filho, eu sei a tempestade que eu carrego dentro de mim. Eu sei todo o terror que eu passei. Eu sei tudo... Deus me deu todas as necessidades que eu passei pra me fazer construir um propósito. Porque quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, a vontade, meu irmão, a vontade egoísta do ser humano é aproveitar minha vida. Porra, sair onde eu nunca saí, ter o que eu nunca tive. Só que eu nunca esqueci que a minha família passava perrengue. Eu não tinha... E a maior aflição que eu passei, cara, que eu passo, é saber o que eu tenho que fazer e ainda não ter condições, porque eu não conseguia ainda resolver tudo. Então, Deus me fez me tornar o último da fila muito novo. Isso foi ótimo. Reclamei muito. Choraminguei muito, como todos vocês fazem. Mas foi o necessário. Pra hoje eu poder escolher as causas que eu quero lutar e lutar. Independente de eu estar passando necessidade ou não. Graças a Deus eu não estou passando. Meu filho não vai saber o que é isso. Eu sou o último da fila.
da minha casa. Todo mundo tem problema, todo mundo passa pra trás. Quando chega em mim eu seguro. E eu que vou resolver. Filho, se você... Kadar, como é que eu faço pra saber se eu sou o último da fila? Filho, se você não sabe quanto é a conta de luz da tua casa, se você não sabe qual é o esforço, quantas horas de trabalho tem que se ter pra pagar aquilo, se você não sabe o preço das coisas que você come, se você não é obrigado a trabalhar pra comer, alguém tá fazendo isso por você. Seja muito grato. Ah, mas o meu pai não me dá atenção. Só pensa em trabalho. Pô, filho, ele tá tentando te dizer como ele acha que deve ser o amor. Ele tá fazendo do jeito dele, o jeito mais puro que ele entende de amor. Não te deixar faltar nada. Pode não ser o pai que você quer. O grande conflito do ser humano é querer as coisas como ele quer. Eu também já quis. As coisas são como são. E a gente tem que aprender a amá-las como são. E isso vai tornar a gente muito mais forte. Sabe, a gente reclama das nossas famílias porque a gente compara com outras. E aquilo que eles já fazem a gente acha que é obrigação. Mas a gente não sabe qual é o peso e os sacrifícios que eles precisaram ter para estar ali fazendo aquilo. Quantos sonhos eles abandonaram porque tua mãe engravidou. Quantas coisas eles ainda queriam fazer porque você chegou. E eles mesmo assim estão ali fazendo o que pode. Pais que, seriam atrozes, deixam de ser porque o filho nasceu. Isso é um milagre de Deus, cara. Ah, mas ele continua sendo um arrombado depois. Cara, mas naquele momento que você não tinha chance nenhuma, ele não foi. Depois ele foi desregulando de novo. Voltou a ser o que era. Deus é perfeito.